Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Bayern, campeão da Tríplice Coroa pela primeira vez em 2012 e 2013, sob o comando de Jupp Heynckes, que se aposentaria ao fim daquela temporada. Vale lembrar que em 2011 e 2012 o Bayern havia perdido os 3 títulos possíveis, incluindo a Champions em casa para o Chelsea nos pênaltis, e ainda viu o Borussia Dortmund de Jürgen Klopp erguer 2 Bundesligas consecutivas. Vamos sacar aqui a nossa prancheta para poder começar a nossa análise, falar sobre o time base e os padrões daquela equipe. Manuel Neuer no gol, Philipp Lahm na lateral direita, Boateng e Dante na zaga, Davi Alaba na lateral esquerda, Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben. Aqui era Toni Kroos o titular, mas ele ficou boa parte da temporada machucado, então Thomas Müller é quem termina como esse meia atacante por trás do Mario Mandzukic ou Mário Gomes. Eles se revezavam na titularidade. O ponta esquerda era Franck Ribéry. Como eu disse, o Kroos passou o fim da temporada machucado. O Müller poderia jogar por aqui ou até mesmo em uma das pontas, principalmente na do Robben, que passou também alguns períodos lesionados, mas era um dos principais jogadores desse time. Começando a falar sobre saída de bola, que era feita com o Martinez recuando entre os zagueiros e o Kroos recuando junto ao Schweinsteiger, e fazia uma saída de 3+2, com os laterais um pouco mais avançados. Mas quando os laterais não subiam num primeiro momento, ficavam atentos à definição de por qual lado a jogada ia prosseguir, né, o time poderia fazer uma saída de bola mais normal. Os zagueiros também costumavam inverter jogadas com bolas longas da direita para a esquerda com o Boateng e da esquerda para a direita com o Dante. Então a gente via muito os pontas ficarem bem abertos e serem acionados dessa forma. O Dante acionava o Robben, o Boateng acionava o Ribéry com esses passes longos, essas inversões. Lembrando que o Dante era um zagueiro canhoto, jogava pela esquerda, tinha facilidade para poder fazer isso. Outra saída possível era uma saída de 3+1 com o Javi recuando, o Schweinsteiger ficando na frente deles e os laterais por aqui. Mas essa era um pouco menos usual naquele time do Bayern, beleza? Vou falar um pouco agora da fase de ataque, quando o time prosseguia um pouco mais no campo. Quando a bola chegava em um dos laterais, eles tinham 3 opções de passe. O volante pelo centro, o meia em diagonal, que encostava para o lado da jogada, e o ponta, né, à sua frente, que ficava realmente bastante aberto. Se a última opção fosse escolhida, os laterais poderiam se sobrepor com ultrapassagens, já que os pontas jogavam com o pé trocado. O que isso significa? O Robben era canhoto, jogava com o pé trocado pela direita. Quando ele fazia essa progressão por dentro, ele abria espaço para o Lahm na lateral direita. Mesma coisa o Ribéry, que era destro, jogando pela esquerda, poderia abrir o espaço para as ultrapassagens do Alaba, beleza? Daqui a pouco a gente detalha um pouco mais sobre isso, porque essa é uma das principais jogadas da equipe do Bayern. Os dois pontas se posicionavam muito abertos, e o Schweinsteiger se juntava ao meia do time, né, fazendo com que a equipe tivesse 5 jogadores mais avançados. Se as defesas compactassem em um dos lados, como por exemplo, nesse exemplo de jogada aqui, compactando pelo lado direito, a ideia era levar a bola para o lado oposto, estimulando um contra um do ponta que recebesse mais livre, chamando a atenção do lateral. Se ele cortasse para dentro, já tinha aqui um espaço enorme para ele poder aproveitar, até porque o estímulo desses dois pontas era exatamente esse. Agora, se as defesas optassem por se fechar pelo centro, não dando muita atenção para qual lado a jogada está, o Robben, principalmente, que era o ponta pela direita, ele penteava a bola para próximo da meia-lua e finalizava de canhota. Essa era uma jogada padrão, né, do Robben, jogada assinatura dele. O Ribéry, pela esquerda, ele costumava ir mais ao fundo, enfileirar a marcação, desafiar um pouco mais os marcadores, mas ambos permitiam, né, a chegada dos laterais cruzando
para o centroavante que se posicionava muito bem no segundo pau. Fosse o Mandzukic, fosse o Mário Gomes, eles eram excelentes no jogo aéreo, poderiam ganhar a companhia do Schweinsteiger ou do Miller, né, caso ele jogasse. O Kroos não era muito de entrar na área, poderia ficar um pouco mais recuado, permitindo ao Javi Martinez que fizesse esse papel, já que ele é muito bom no jogo aéreo, beleza? Agora, se o Robin fosse desfalque e o Miller jogasse pela direita, deixa eu tirar a defesa aqui rapidinho para a gente poder falar sobre isso. Imaginando que o Miller é quem está jogando pelo lado direito, ele se aproximava um pouco mais do 9, quase que como um centroavante. E aí o Lan, ele ganhava um pouco mais de liberdade, como um ponta. O Schweinsteiger subia junto do Kroos, o Javi ficava mais fixo e o Alaba se transformava quase que num terceiro zagueiro. O time se organizava ofensivamente nesse 3-1-4-2, beleza? Agora vamos falar de fase defensiva, pra gente explicar os padrões desse time quando não tinha a bola. O time costumava pressionar alto e tentar recuperar a bola ainda no campo do adversário, sempre encaixando as marcações individuais, mas liberando um ponta para ser o alvo de passes caso o time recuperasse a posse. Então a gente tinha ponta encaixando no lateral, centroavante no zagueiro, meia no outro zagueiro, os volantes adiantavam a marcação, o lateral também subia, né, do lado do ponta, o outro ponta ficava aqui solto. E a zaga também encostando do lado da jogada. Por que esse ponta ficava solto? Porque se o time recuperasse a bola por aqui, era esse ponta que ficava mais livre para ser acionado. Então, se o adversário tentasse inverter a jogada, ele também estaria pronto para interceptar o passe. Então isso aqui era um cuidado defensivo e também já uma arma ofensiva. Deixar o ponta longe do lado onde a saída de bola do adversário estava acontecendo para ser acionado num contra-ataque. Em bloco médio, o time marcava num 4-5-1, alinhando o meia com os volantes e os pontas. Uma primeira linha um pouco mais estreita, uma segunda um pouco mais aberta. Agora, quando tinha o Kroos, era um 4-5-1, e quando tinha o Miller, era um 4-4-2, porque aí o Miller sobrava um pouco mais na frente e eram duas linhas de 4 um pouco mais estreitas. Outra das principais forças daquele Bayern era o contra-ataque. Por isso o Robin e o Ribéry voavam nas costas da defesa, aproveitando principalmente os pivôs do Mandzukic ou do Mário Gomes. Sempre que o time recuperasse a bola, ele era o alvo dos pivôs. O outro atacante, no caso o Miller, ficava incumbido de acionar os dois pontas, ou mesmo o próprio Mandzukic poderia acionar os pontas para os contra-ataques. Os pontas, né, tanto o Robin quanto o Ribéry, eles eram os melhores do mundo nessas posições de pontas clássicos realmente, que davam amplitude das jogadas. Era a grande arma desse time histórico do Bayern. Vamos falar as campanhas que a equipe do Bayern fez para conquistar a Tríplice Coroa. Campanha na Bundesliga: 91 pontos, 29 vitórias, 4 empates, 1 derrota. 98 gols marcados e 18 sofridos. O vice-campeão, o Borussia Dortmund, marcou 66 pontos. Ou seja, o Bayern foi campeão com 25 de vantagem. Agora a campanha na Copa da Alemanha, a Pokal: 4-0 no Regensburg na primeira fase, 4-0 também no Kaiserslautern na segunda, 2-0 no Augsburg nas oitavas, 1-0 no Borussia Dortmund nas quartas, 6-1 no Wolfsburg nas semifinais e uma final ali apertada, né? 3-2 contra o Stuttgart. E na Champions League, o Bayern foi líder do grupo que tinha o Valência, que foi o segundo colocado. Os resultados contra o Valência foram vitória por 2-1 e empate por 1-1. Bate Borisov venceu por 4-1 e 3-1. E o Lille da França venceu por 6-1 e perdeu por 1-0. Então foram 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas oitavas, 3-1 diante do Arsenal em Londres, derrota por 2-0 em casa, se classificou pelo critério do gol fora de casa. Nas quartas, 2 vitórias por 2-0 sobre a Juventus. Nas semis, o baile, né, sobre o Barcelona, 4-0 em casa e 3-0 no Camp Nou. E na grande decisão, 2-1 sobre o Borussia Dortmund numa final alemã disputada em Wembley. Então, se a gente pegar aqui o histórico do Bayern na temporada, a gente contabilizou 3 derrotas, uma na Bundesliga e 2 na Champions.
Isso contando essas 3 principais competições. Mesmo número de derrotas, mesmo número de títulos. Então, após perder tudo e responder ganhando a tríplice coroa de uma vez só, o Heinkes se aposentou, deixou para o Pep Guardiola o melhor time do mundo, mas que nada tinha a ver com os padrões, né, táticos do técnico catalão. E se impôs ao próprio Guardiola se adaptar ao estilo das peças, ao futebol alemão, mesclar controle e posse de bola com transições rápidas, saber se defender de contra-ataques, migrar o epicentro das jogadas no meio-campo para os lados, que era assim que jogava a equipe do Heinkes, e não abrir mão de um centroavante, né? Em preferência de ter um falso 9, como ele jogou na Catalunha. Ainda que o time do Pep tenha jogado até mais bola que o do Heinkes, e tem a análise aqui das 3 equipes do Guardiola, que o Guardiola montou no Bayern, foi o alemão, né, o próprio Heinkes, quem conseguiu conquistar a Champions, chegando em 2 finais seguidas. Em 17 e 18, ele ainda retornou para terminar a temporada após a demissão do Ancelotti, conquistou mais um campeonato alemão, chegou numa final de Pokal, mas perdeu para o Eintracht Frankfurt, e chegou a uma semi de Champions, acabou eliminado pelo Real Madrid. Inclusive, na temporada 2012-2013, é só o primeiro dessa longa sequência, né, de Bundesligas, que em 22-23 se tornaram 11 consecutivas. E não é o nível da Bundesliga, que é abaixo, não oferece competitividade. É o Bayern que destoa e alcançou essa excelência. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!